Bom, vamos começar nossa semana, nosso programa. Vou chamar a Lívia Bailão, minha companheira de todas as tardes. Lívia, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Boa tarde. Olá, Vinícius. Boa tarde para você aí no estúdio, a toda a equipe do Tom Maior, da Sagres TV, do Sistema Sagres de Comunicação. Estamos aqui hoje, um feriado. O que a gente comemora hoje nesse feriado mesmo, Vinícius? Muita gente diz que é finados, mas eu acho que a gente comemora a vida, não? Exatamente, Vinícius. Eu queria te fazer uma provocação. Tem como a gente falar de morte sem falar de vida? Qual que é o outro lado da morte? Lívia, eu vou te dizer que nesse final de semana eu estava assistindo a última temporada que foi lançada no mês de agosto. Estou terminando de assistir de uma série chamada Lúcifer. Num primeiro momento, eu imaginava que seria aquelas séries de terror, aquelas séries que ficam mais dessa questão de terror mesmo, que não é uma coisa que eu gosto, que me interessa. E aí eu recebi a indicação de uns familiares, assiste, que é legal, é bom, é interessante. Eu fui de mente e coração aberto assistir essa série. E ela oferece muitas perspectivas, assim, se você vai com a mente aberta, tentando entender ali a história, o porquê do roteiro, ela é uma série muito esclarecedora sobre livre-arbítrio, né, sobre a nossa relação com Deus, o que é essa relação de criador e criatura, né, que a gente tem. Então se torna uma série muito interessante, eu gosto de assisti-la por causa disso. E nesse final de semana eu assisti um episódio, que deve ser da 5ª temporada, que era exatamente isso. Era Lúcifer conversando com uma de suas seguidoras, né, que tinha o poder de guardar o inferno, né, como ele utiliza lá dentro da história. E a Lilith, vira para o Lúcifer e diz exatamente isso. Fala assim, que a grandeza da humanidade é que a gente sabe que existe a morte. Então, por isso que a gente vive de forma intensa, que a gente vive, que a gente tem uma relação diferente com os outros por causa dessa vida e da consciência que nós temos de que o tempo é curto, diferentemente do próprio Lúcifer, que fala de 12 mil anos, 13 mil anos. Imagina você viver sem a perspectiva do fim. Então, para mim, quando eu disse essa frase, eu falei assim, nossa, olha, vai ser importante trazer esse debate, porque eu tenho certeza que no Alma em Cura a Lívia vai trazer algo relacionado ao tema do dia de hoje. E eu comecei a enxergar dessa forma. E aí você passa a olhar e observar as coisas com um outro impacto. Eu tenho até essa e um outro filme. Você já assistiu Viva? A Vida é uma Festa? Não assisti. Sou ruim de filme e de série, viu, Vinícius? Não assisto muito. Esse filme... ele conta a história de uma criança lá no México no dia de finados. E aí ele conta como a cultura mexicana tem uma relação diferente com o Dia dos Mortos, né? Hoje no Brasil é um momento de reflexão, de saudade, de dor, de reviver essa dor. E no México, o Dia dos Mortos é um dia de festa. Porque para eles é o dia em que os mortos voltam para celebrar com os vivos que estão na parte terrestre. Então, essa perspectiva me chamou muita atenção desse filme. Vale a pena, vale a dica também. Então, que bom, o pessoal que nos acompanha já tem aí boas dicas de série, de filme, mas é isso mesmo, Vinícius, quanto mais a gente vai assistindo, né, essas coisas, vai lendo também, enfim, N autores, uma frase aqui, um livro acolá, a gente vai ampliando
a nossa forma de enxergar as coisas e de vivenciar, de experienciar, né, esses momentos. Então, para mim, isso a gente estuda, né, do ponto de vista, nós vamos focar no Alma em Cura, porque a gente vai falar da morte psíquica, né, a morte do ego, é uma morte acompanhada de um renascimento. Mas a despeito de ser morte psíquica ou não, que nós vamos falar no Alma em Cura, toda morte, ela é acompanhada, não tem como a gente falar de morte sem falar de vida, porque toda morte vem acompanhada de um renascimento. O próprio nascer nosso de dentro da barriga da nossa mãe, que nos gestou durante 9 meses, é como se a gente morresse para nascer. Eu vivo lá no planeta água, sem ação da gravidade, tudo escurinho, tudo num outro mundo. De repente eu morro para aquele mundo e passo a nascer nesse mundo. Então é uma morte acompanhada de um nascimento. Quando nós morremos, a morte física do corpo material, do corpo de carne e osso, né? O nosso espírito transcende, a alma transcende a esse corpo. Então a alma renasce fora do corpo físico também. E se a gente for ver, né, Vinícius, na natureza, nada se perde, tudo se renova, é morrendo e nascendo a cada minuto, a cada dia. Então, é essa unidade, essa, como você diz, né, nós somos parte da criação e a criação não morre. A criação, ela se renova a cada dia. Então, qual que é a renovação da morte? É a vida. Do morrer, o renascer, né? Então, são esses dois lados de uma mesma moeda. E aí, hoje, o Alma em Cura vem falar, então, o Shanti Alma em Cura. Lembrando para você, lá no nosso Instagram, né? Nós acrescentamos essa palavra em sânscrito no conceito Alma em Cura. Então, a gente vem então hoje refletir sobre a morte e renascimento do ego, que é a nossa personalidade, que significa nós sepultarmos um jeito de ser e encontrarmos em nós um jeito renovado de ser. Não deixa, Vinícius, de também ser uma morte, você concorda? Morre um psiquismo que eu conheci, que eu criei lá atrás, me estruturei nele lá atrás, e nasce um outro que eu encontro pela minha própria caminhada. E aí é uma passagem de dor, é uma passagem de desamparo, mas que a gente se renova sempre. E aí eu vou pedir para colocar na tela, então, Vinícius, você lê para nós? Claro. Com a sua narrativa e a sua descrição? Vamos lá. Olha aí. Deixa eu acompanhar aqui. Existe uma imagem com um homem, parece numa areia, né? E ele está de bruço, em reverência, parece às vezes, mas está naquele movimento de Meca que os muçulmanos fazem, sabe? De testa no chão, de reverência. E aí tem a seguinte frase: no processo de morte e renascimento do ego, sepultados tudo o que pensávamos ser, para dar vida ao que não sabíamos que verdadeiramente éramos. No processo sepultamos, Vinícius. Tá. Tem um errinho. Sepultamos. No processo de morte e renascimento do ego, sepultamos tudo o que pensávamos ser, para dar vida ao que não sabíamos e que verdadeiramente éramos. Isso, a gente já falou aqui que a gente tem um molde, né, de como é ser e estar no mundo. Esse molde é o que nós pensamos ser, né, aquilo que a gente forjou, criou, constituiu desde as nossas experiências intrauterinas, a vida pós-natal, as experiências mais marcantes da nossa infância, e assim nós vamos nos constituindo, né? Então, isso é o que a gente pensa ser, é assim que a gente se põe no mundo. E a gente fazer uma morte disso, sepultar isso que a gente pensava ser, para dar vida a algo que a gente não sabe que verdadeiramente que é de fato a nossa essência, aquilo, o verdadeiro limite daquilo que nós realmente somos, das nossas reais necessidades, aquilo que me atende verdadeiramente, sem o olhar do outro me marcar tão fortemente, o peso do olhar do outro, o peso da nossa cultura, o peso da nossa criação. Tudo isso cria em nós aquilo que a gente acha que é.
Depois que a gente atravessa esse portal, a gente vai naquilo que a gente verdadeiramente é. Então, fazer uma morte e renascimento é uma morte psíquica, né? A morte e renascimento do ego é isso, é a gente atravessar esse portal, sair desse molde que a gente acha que é, para a gente ir para algo que a gente verdadeiramente é, que a gente não sabe, porque a gente acha que é uma coisa, mas lá na nossa essência, depois que a gente vai tirando as camadas, vai se encontrando, vai se deparando com a gente mesmo, e normalmente é um processo de dor, de desamparo, de medo, porque eu não sei o que tem lá. Para mim, eu sou isso tudo aqui, fora disso não existe, mas existe, né? Do ponto de vista psíquico, a gente tem sim toda a nossa estrutura essencial, né? Que aí alguns autores, Jung vai chamar de individuação, aquele meu lugar genuíno no mundo, né? Dentro das minhas reais necessidades e meus verdadeiros limites. Então, a nossa reflexão hoje é sobre isso, já que nós estamos falando do dia de finados, estamos falando de morte, de vida, né? Como nós havíamos comentado, de renascer. Aqui a gente vem trazer a morte e renascimento desse nosso padrão de ser no mundo, que é algo que o Alma em Cura sempre vem trazendo, e sobre o que a gente fala, que tem a ver com a nossa criança interior, a criança ferida, a criança sadia, todo esse mundo interno que a gente tem aqui, e que a gente vai se percebendo, olhando, dando chance, né, Vinícius, dando o benefício da dúvida para nós mesmos. Pode ser que não seja, pode ter algo além, pode ter um outro ângulo, e assim a gente vai se percebendo. Concorda, Vinícius? Concordo, viu, Lívia? E é uma boa leitura, uma boa perspectiva da gente poder lidar melhor com as situações, e o nosso propósito dentro desse quadro, dentro da nossa programação, é justamente que a gente, como você gosta de dizer, que a gente se chicoteie menos e tenha um pouco mais de paciência com a gente, às vezes com as próprias limitações. Eu queria aproveitar, Lívia, nesse Alma em Cura especial, né, que você preparou e está apresentando para nós agora. Nós já estamos ao vivo com a psicóloga, que é a Patrícia Gramacho, e eu queria aproveitar o embalo dela aqui, do tema, de tudo isso que a gente veio conversando até agora, para ouvi-la também, né? O tema está relacionado com o tema de hoje, né, do Alma em Cura, relacionado com a presença da psicóloga, da Patrícia. Então, eu gostaria de desejar que seja muito bem-vinda, viu, Patrícia? Obrigada. Obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos ouvindo bem. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder estar conversando sobre morte, né? Porque eu acho que uma das coisas que mais nos assusta, sempre que eu vou falar, né, para algumas pessoas, o que mais assusta as pessoas é poder estar falando naturalmente sobre um tema que normalmente a pessoa tende a colocar de um jeito desintegrado das situações de vida, né? É sempre importante a gente entender que o processo de morte faz parte do processo de vida, né? E que, finalmente, eu acho que quando abre-se no calendário um espaço para se falar sobre isso, de alguma forma, se dá uma sanção para que as pessoas possam falar de temáticas difíceis, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalho muito com temáticas relacionadas à morte, e algumas vezes algumas amigas dizem para mim, mas seu Instagram está muito pesado, você fala o tempo todo de algumas situações referentes à morte, né? E eu digo a elas que isso faz parte da vida. Então, que o que a gente considera algumas vezes que seria um peso, na verdade, é uma educação para a morte. Talvez se nós fôssemos educados para a morte desde sempre, nós lidaríamos melhor com situações relacionadas a cuidados de fim de vida, porque a gente teria comunicações mais fáceis com as pessoas queridas, né? Porque, na verdade, o preço do amor é justamente uma hora a gente poder perder a pessoa que a gente ama, né? Então, esse é o preço de poder amar, né?
Então, é justamente sobre isso que eu acho que é importante a gente poder ter esse espaço dentro de um dia que é permitido no calendário. Para vocês terem uma ideia, eu acho que diante tanto também das situações da pandemia e das próprias situações referentes ao Covid, nós não estamos podendo, de alguma forma, honrar os nossos mortos, né? E isso, de alguma forma, dificulta muitas das vezes as nossas despedidas, né? Então, nós não podemos vivenciar o que a gente chama de materialidade. Eu peguei um pouquinho da fala da Lívia, e a Lívia falou muito do que a gente chama de luto simbólico, da gente poder se desfazer de algumas coisas e que no decorrer da vida, as transições da vida da gente, a gente vai morrendo um pouco a cada dia pelas passagens da vida da gente. De criança para adolescente, para adulto, para maturidade, de alguma forma, existe algo que a gente constrói e que também morre durante alguns processos de vida. Eu acho que as pessoas, até falar da morte simbólica, para elas, em algum momento, é um pouco mais fácil, entende? Agora, falar da morte física, realmente, falar que eu vou perder determinadas pessoas na minha vida, é mais difícil de se pensar, de se imaginar, de se tentar comunicar, de conversar sobre isso com as crianças. Eu tive a oportunidade de atender algumas crianças em atendimento social que eu fiz durante esse período do Covid, então crianças que solicitaram atendimento online e elas falavam como que elas estavam com a perda dos avós, né? Em 10 dias, por exemplo, um que eu atendi que tinha 10 dias que ele tinha perdido o avô, e quer dizer, essa criança não tinha conseguido ter um espaço de fala sobre aquilo que ela tinha vivido, ainda com nenhum elemento da família. Ela precisou recorrer a uma psicóloga online, em uma cidade diferente da dela, para conseguir ser ouvida. Né? Então, o quanto que é importante que a gente possa abrir espaços de conversação e, quem sabe, aproveitar esses momentos de dia de finados também para fazer, talvez, pequenas reuniões familiares, onde a gente possa honrar os nossos mortos e honrar as histórias dos nossos mortos. Né? Porque um jeito de eu continuar viva é justamente eu conseguir carregar um pouco da história daquela pessoa que morreu comigo, para um futuro, para situações mais para frente, né? Isso é que é integrar, de alguma forma, o processo de morrer. Então, o luto, né? Hoje nós temos 160 mil mortos, nós vamos ter de 4 a 11 pessoas, que uma pessoa perde, de 4 a 11 pessoas ficam em luto. Então, é um número quadruplicado em cima do número de uma pessoa que morreu, né? Então, nós estamos vivendo um período em que as perdas estão batendo na porta todos os dias. Então, inclusive para o próprio profissional de saúde, né? Então, eu sou filha de médico, e eu cresci muito com as pessoas falando que médico não adoecia, e que filha de médico só tinha doença rara, né? Justamente porque era filha de médico, né? Então, com toda essa situação de Covid, todos nós nos tornamos, de alguma forma, humanos e possíveis de sermos atingidos por um processo de morte, porque muitos médicos morreram. E como nós tínhamos aquela referência de que o profissional de saúde, de alguma forma, ele estava isento de algumas situações de morte, isso também nos abalou, né? Isso também nos abalou consideravelmente, porque nós vimos que a morte está aí, né? A morte está aí. Então, existem muitas formas da gente poder, talvez, experienciar esse momento agora do Dia dos Finados. Seja escrevendo carta para uma pessoa que faleceu, justamente porque eu não tive a oportunidade de, talvez, honrar dignamente esse momento de velório com ela. Escrever cartas. Algumas vezes eu falo, principalmente para mães que tiveram perdas gestacionais também nesse período, né? Que algumas delas falam que estão conversando com o filho perdido, né? E eu ratifico que isso é importante. Então, que algumas vezes você possa conversar com aquela pessoa que foi, como se ela estivesse ali, sem se sentir louco ou envergonhado de estar fazendo isso, né? Então, existem diversos rituais simbólicos que talvez você possa fazer nesse dia de finados, que está sendo um dia de finados com maior peso, né, talvez do que os outros, né, pelo número de mortes que nós temos, né,
e que talvez alguns pequenos rituais feitos em casa, juntar a família, como não se pode juntar, se fazer até mesmo via Zoom, né? Com a possibilidade de se comentar quais eram os pratos mais comuns que todos comiam juntos, como uma cliente minha está fazendo. Então, de alguma forma, ritualizar um pouco desse momento e, assim, quem sabe, passar por esse dia de uma forma mais integrada, que essa é a proposta que talvez a gente quer que a cultura ocidental nossa comece a acreditar, né? Patrícia, e a morte está aí do nosso lado. Você fala sobre esse processo de educação para lidar de uma forma menos resistente com o tema, né? Morte. Sim, até estava comentando com a Lívia agora há pouco sobre um filme que é um filme de animação, é um filme bem infantil, mas muito forte com essa questão, que é Viva a Vida é uma Festa, onde pega a cultura mexicana e mostra que eles, no dia de finados, para eles, é um dia de festa como o carnaval é para nós, porque para eles é o dia em que os mortos voltam às casas, então eu tenho que reverenciar a memória. Até existe dentro da história de que as pessoas que deixam de ser lembradas na Terra, no plano dos vivos, eles somem no plano espiritual, né? No plano, no mundo dos mortos, vamos dizer assim, nessa parte espiritual. Então, como é que eu educo, né, dentro do olhar brasileiro, dentro do olhar da cultura que nós temos, de lidar com naturalidade de temas que sejam conectados à morte? Nós temos diversos livros infantis que possibilitam isso. O que acontece é que as pessoas têm tanto receio de partilhar sofrimento com criança, porque a gente cresce meio que acreditando que a infância é uma zona em que o sofrimento não pode andar junto. E, inevitavelmente, quando você fala de morte, você vai ter tristeza, porque existe um amor, existe algo que se perdeu. Né? Então, o que eu acho que é importante é, em alguns momentos, a criança participar de alguns desses rituais. Né? Então, por exemplo, as crianças que eu atendi à distância, uma delas, né, durante o atendimento online, ela trazia para mim todas as fotos do avô e colocava diante da câmera. Né? Isso mexia com os adultos que estavam ao redor dela, mexiam, os adultos ficavam sensibilizados. É isso que os adultos têm que entender. Que em alguns momentos partilhar com a criança a perda de alguém, dividir com a criança, porque as crianças não estão podendo ir no cemitério, né? Como muitas das pessoas não estão podendo ir no cemitério. Só que o que acontece? O adulto continua falando, né? Mas as crianças não, porque elas são excluídas algumas vezes da conversação, porque acreditam que essa conversação é muito difícil para ela. Então, como inserir isso? Inserir a partir do cachorrinho que morre e como que a gente pode conversar sobre esse cachorrinho que morreu. Não, por exemplo, a gente tem costume, algumas vezes, com crianças pequenininhas, pegar pintinhos ou peixinhos, né, de estimação para cuidar, né? E algumas vezes a gente despeja o peixinho morreu, a gente some com ele, sem nenhuma ritualização em cima daquele peixinho que morreu. Então, marcar as situações de perdas que também existem, mesmo que pequenas, dentro de casa. Se a gente permite isso, de alguma forma, essa criança vai começar a internalizar de que as coisas vêm e de que as coisas vão, de que as pessoas vêm e de que as pessoas vão, mas que existe todo um ritual para isso. Né? Então, tem livrinhos que hoje falam disso. A própria Turma da Mônica, ela é fantástica, porque ela inclui o personagem da morte. Né? Então, foi muito interessante quando, por exemplo, uma das eu acho que é animadoras, uma das desenhistas da Turma da Mônica morreu, houve uma historinha com despedida para essa Turma da Mônica e ela foi acompanhada pela figura da morte. Né? Então, existem diversas possibilidades de integrar, mas quem tem que primeiro aceitar e se trabalhar de que isso é possível é o próprio adulto, porque senão eu tenho todos os instrumentais, mas eu não ouso mostrar para minha criança porque eu tenho pavor disso, eu tenho um horror disso, né? Então, aí não vai adiantar muito. Então, eu acho que mais conversações como essa,
A gente poder conversar sobre despedidas, a gente poder falar sobre morte na mídia, em gibis, em livros de história. Existe um trabalho do Laboratório de Estudos sobre Luto da PUC São Paulo, que eles trabalham com vídeos para as crianças pequenininhas, para elas lidarem com as situações de morte, né? Ouvirem, terem uma aula específica sobre situação de morte. Isso é construção e isso é estrutural, né? De repente, com toda essa situação de Covid, todos nós passamos a entender o que é não ter a materialidade, porque, de alguma forma, cada um de nós teve ou um amigo, ou um parente, ou alguém que morreu e que você não pôde fazer a despedida, não pôde ver o morto, né? E o quanto que isso, para determinadas pessoas da família, foi mais difícil do que para outras, né? Então, finalmente, nós nos confrontamos com essa coisa da materialidade, que algumas vezes, por exemplo, em situações de perda gestacional, era jogado tão ao léu, né? Tipo assim, mas o bebê nem nasceu, então por que você está chorando, né? Porque você nem viu a materialidade, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que as situações de Covid, apesar de ter nos tirado a família, de alguma forma, como um elemento de suporte, ela nos nivelou em algumas situações referentes à dor, ao medo e à morte. E isso, de alguma forma, pode nos permitir, eu sou otimista, estou apostando de uma forma otimista, que a gente possa fazer novas construções a partir daí, novas construções de comunicação, né? A gente possa se comunicar melhor. Muito interessante. Lívia, tem uma pergunta? Eu queria perguntar para a Patrícia, assim, brevemente, se ela acha que a religião pode colaborar de uma forma positiva no trato com a perda, com a morte, né? Com a perda oriunda da morte. Claro, claro. Acredito que sim, e muito. Né? Eu fiz muito tempo e faço ainda hoje, mas antes eu fazia mais com pais que tinham perdido crianças pequenas. Eu fiz de 96 até 2010 um grupo pós-óbito com pais de crianças que perderam os filhos, né? Obviamente, aqueles pais que tinham uma sustentação espiritual, um suporte, eu estou falando espiritual, é melhor eu usar a palavra religioso, porque realmente eram religiões, né? Que tinham um suporte religioso, eles conseguiam, de alguma forma, ter um maior suporte para o enfrentamento ou para a integração da perda. Mas isso é dito, inclusive, pelos teóricos de luto, porque a religião, ela acaba funcionando como uma rede, né? E não é todo mundo que perde que vai necessariamente precisar de uma ajuda de um profissional específico de saúde mental, por exemplo, para conseguir superar a perda. Se ela tem uma rede que cuida, ela consegue, 80% das pessoas conseguem superar o luto, integrar esse luto de um jeito melhor, não superar, integrar, né, de um jeito melhor. E só 20%, que são pessoas que têm uma estrutura mais frágil ou que não têm essa rede, é que precisariam, de certa forma, de uma ajuda profissional mais assertiva, entende? Então, a religiosidade ajuda muito, porque a religiosidade, ela funciona como rede. Então, quem tem rede, né, uma rede comunitária forte, ela consegue, de alguma forma, lidar mais nesse momento, porque do que a pessoa mais precisa nesse momento de luto e de perda? É de cuidado, é de alguém que vai lá, te ofereça um copo d'água, de alguém que vai lá, que faça uma comidinha quentinha para você. E tem gente que tem tanto medo da morte, que se o seu vizinho perdeu alguém, você nem tem coragem de ir lá. Tem gente que é isso, porque morre de medo, não sabe o que falar nesses momentos relacionados à morte, né? E o que as pessoas precisam é cuidado. Tá certo. Muito, obrigada, Patrícia. Muito pertinente. Eu acho que é um tema que a gente vai tentando romper mesmo, né? Que é um tema tão natural de lidar quanto a vida é a morte, e um só existe por causa do outro. Por isso a gente traz esse tema para que as pessoas, e a pandemia também nos coloca mais humanos nesse processo.
Então, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Patrícia, Obrigada a vocês. Pelas suas experiências, por compartilhar essas visões que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada a vocês, obrigada a vocês. Eu queria deixar só uma palavra em cima disso aí que você falou, que a vulnerabilidade também é nossa força, né? Então, que a gente possa apreciar as nossas vulnerabilidades também, as nossas fraquezas. Mais uma frase. Um abraço. Obrigado, Patrícia. Mais uma frase alma em cura, hein, Lívia? Com certeza. Fica para os próximos dias. Vamos explorar isso daí. Vamos. Até amanhã, Lívia. Um beijo. Até. Obrigada, Patrícia. Tchau. Obrigada, gente. Posso sair, né? A gente agradece a Patrícia Gramacho, que é psicóloga, também a Lívia Bailão, nossa companheira aqui de todas as tardes. A gente buscando, né? Nesse primeiro momento, nessa fase do programa, a gente sempre se volta para o eu, para o indivíduo, e a gente aproveitando a temática da morte para poder oferecer novas perspectivas em relação a esse fato, a essa circunstância. Nós vamos para o intervalo e na volta tem mais Sagres em Tom Maior, no seu rádio, na sua TV, na internet.